Olá, boa tarde, 10 de março de 2022, quinta-feira, dia a dia da escola, mais um podcast. Essa semana, né, Patrícia, a gente não poderia falar de outra coisa, senão dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, data que a gente sabe que sempre levantam questões diversas, né? Tantas controvérsias dos que acham e dizem sempre que dia da mãe, da mulher, do pai, da criança é todo dia e não discordamos. Porém, não é uma data de comemoração, mas que sempre nos leva à ideia de luta, de conquistas, de reivindicação. Afinal de contas, protestos no começo do século passado nos Estados Unidos, protesto na Rússia em 1917, dia 8 de março, as mulheres protestando contra a fome e a Primeira Guerra Mundial. E aí vem aquelas coisas que a gente não sabe, né? Se são folclores, lendas urbanas ou não, mas temos incêndios em fábricas de tecido. Não que não tenha acontecido o fato, por favor, mas a questão da data em si, né? Existe muita discussão por que se instituiu a data de 8 de março. Tem várias versões sobre essa então, não é o essa data, né? É a data, por favor. Mas que é lógico, nos faz pensar muito, principalmente nos dias de hoje, especificamente no nosso país, o que tem acontecido com as mulheres, não adianta fugirmos, a gente sabe muito bem que teve um grande retrocesso com a representação da nossa presidência da República agora, não há como contestar isso, não basta, não dá para não comentar, né? Eu queria dizer que foi só mico. Foi só as gafes, né? Muita gafe por um dia só. O Mamãe Falei devia prestar atenção no trocadilho do professor Karnal, muito inteligente, é o Mamãe Escutei. Quem sabe se ele tivesse escutado Mamãe ou prestado atenção na Mamãe, ele não teria soltado uma pérola tão desagradável como essa. Mas é isso mesmo. Não é um dia de comemoração simplesmente, né, Patrícia? É um dia a Cacau Show agradeceu as filas na porta. Estavam lindas aquelas filas na porta, mas não é sobre isso que a gente tem que falar. Exatamente sobre os nossos direitos, as nossas conquistas, o quanto se lutou para chegar até onde a gente chegou. Até como disse o presidente, né, essa mulher está quase praticamente integrada à sociedade. A gente toma uma punhalada dessa, né? Mas não tem como não remeter à nossa profissão, né? A gente fala de dia a dia da escola, então a gente tem que falar dessa representação feminina, da mulher mesmo ali na educação, mas também fica aqueles pontos de interrogação, né, Patrícia? Somos a maioria numa ponta. Quando a gente pega a pirâmide da educação, né? As mulheres estão na sua maioria na base, né? Na educação infantil, na alfabetização, no ensino fundamental. Conforme vai subindo o nível a etapa da educação, né? As mulheres, a coisa vai afunilando, chega lá no doutorado, a maioria são de homens, né? Exato. E você vai para as universidades, a maioria dos professores são homens. Nos cursinhos, a maioria dos professores são homens, muito bons, diga de passagem. Eu tiro meu chapéu para professor de cursinho. Gostaria muito que essa cultura do cursinho estivesse presente nas escolas, né, no dia a dia, porque desde os caras se vestirem com fantasias medievais, a fazerem música para o aluno cantar mentalmente na hora do vestibular, mas a verdade é essa. Nos remete a pensar o porquê, né, desse distanciamento nas etapas da educação. Será que é porque nós vamos perpetuar aquela ideia de que mulher sempre tem que ser a mãe, mesmo que indiretamente? Porque na verdade a gente tem essa questão histórica, né, de relacionar o magistério com a maternidade, né? As mulheres acabam indo para o magistério por esse vínculo que a sociedade faz entre o ensinar e o educar, né? E a maternidade, né? E tem um pontinho nessa questão aí também, que quando a gente remete, por que, né, na época do magistério, isso na década de 60, 70, por que era interessante também a mulher ser professora? Porque ela podia trabalhar meio período e cuidar da casa e dos filhos no período contrário. Olha que romântico. Mas a mulher vira dupla jornada. Vira dupla jornada. Ainda, é aquela coisa, você pode trabalhar desde que você cumpra com todas as suas obrigações de mãe, de esposa, de dona de casa, etc, né? Então, eu acho que tem era a profissão que proporcionava isso e que não seria mal vista pela sociedade, porque afinal de contas você está cuidando de crianças. E isso é uma coisa de mulher. E aí é bem interessante, né, também. Vem daquilo que a gente sempre fala, né?
Como se o professor não tivesse que preparar a aula, como se a professora não tivesse que estipular, mas a questão é essa, como né? se o magistério não fosse uma profissão, né, Tânia? É como se o magistério fosse uma extensão da maternidade, né? Você vai complementar o salário do meu marido. Lembra daquela frase célebre do Paulo Maluf? Exato. A professora não ganha mal, ela é mal casada. Exato. Olha, que isso nem faz tanto tempo, a gente parar pra pensar, foi na década de 80, né? Uns 30 anos atrás, né? Não faz nem muito tempo. Então, quando a gente pensa nessas estruturas, a gente vê o quanto existe, sim, esse distanciamento da imagem da mulher enquanto profissional para o homem, inclusive na educação. E também cutuca aquele ponto de que quando a gente, né, enquanto mães, avós, tias e afins, vamos matricular nossas crianças na educação infantil, nos deparamos com um professor, se cria toda aquela dinâmica. Aquela celeuma toda do por que o professor está dando aula no infantil. A maior parte das escolas não aceita professores homens na educação infantil, né? Já tem uma barreira social aí, de preconceito também com o professor, né? Exato. Por isso que a gente fala que a nossa discussão é voltada para questões de lutas e conquistas. Sim. É claro que a gente luta pelo respeito e quando a gente fala dessa questão do doutorado, remete a isso também. O homem trabalha fora, mas ele podia estudar à noite, ele podia fazer as suas formações. Ele acaba avançando, né? Ele faz uma pós-graduação, ele faz um mestrado, ele faz um doutorado, ele entra para dar aula na universidade. Por quê? Porque tem uma esposa lá dando suporte, seja ela professora ou não, que está dando todo o incentivo e o suporte para que ele consiga alcançar voos maiores na sua carreira, né? E a questão... E a mulher, para conseguir fazer isso, ela tem que se desdobrar em 10, né? É aquela coisa, se ela deixa ele ficar em casa, ela não está cuidando dos filhos, se algo acontece errado, a responsabilidade sempre é da mãe. Da mãe. Né? Aquela frase, né? Onde está a mãe dessa criança? Exatamente. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala da educação infantil, essa questão de querermos mulheres, que a gente entra numa questão, já nos remete aos abusos e tudo mais, mas é uma coisa interessante, porque se você pergunta de bate-pronto por que isso, mas é porque a mulher já tem todo mais um jeito com criança, aquele instinto maternal, aí eu dou aquela risadinha de lado, né, porque a pessoa que não ficou grávida, não gerou filhos, e sempre foi da educação infantil. Então você fala assim, bom, e aí? Né? É a faixa que tá mas aí é aquela coisa, mas é mulher, né? Então, porque já tem um instinto maternal. A gente pode ter instinto maternal, mas a questão do cuidar, do saber cuidar, porque já cuidou do filho, porque já cuidou do neto, a gente tem que quebrar esses paradigmas. E aí tem aquela coisa também, né? Muita gente, eu não sou da educação infantil, você pode confirmar melhor do que eu essa informação. Eu vou contratar uma pessoa porque ela gosta de criança. Eu vou contratar uma senhora para trabalhar no berçário, para trabalhar com os pequenininhos, porque ela gosta de crianças. Quer dizer, você cria todo um estigma em cima, a gente continua perpetuando esse estigma de basta gostar de crianças para dar aula para criança. Porque nos remete só a questão do cuidar. Do cuidar, né? E a gente sabe que não é só isso. Aquela série pergunta, né, que todo professor faz no primeiro dia de aula da pedagogia, por que você fez pedagogia? Porque eu adoro criança, mas que criança você gosta? Então é a mesma coisa. Né? Isso não quer dizer qual gostar. É a criança que você gosta? Exato. Né? Não basta gostar, né? A gente precisa conhecer, a gente precisa estudar, a gente precisa ter uma formação para ser professor. E mesmo que você contrate aquela auxiliar com aquela ideia de que você vai colocar nesse lado do cuidar, ela também precisa conhecer. Sim. A questão que são anos de luta, de questão de valorização, de respeito, né? Porque acontece também muito de uma professora entrar na sala de aula e se deparar com, muitas vezes, dependendo do curso, o ensino superior, que há cursos, é claro, como a engenharia, por exemplo, ainda a sua grande maioria são homens, e ela tem que entrar cheia, né, de armaduras para se defender muitas vezes da questão machista, para ter que se preocupar com a forma com que ela vira, com que ela senta, com que ela escreve na lousa. Exatamente. Ou seja, a vida de mulher, gente, não é fácil. A gente está debaixo de um sistema do patriarcado aí que vai colocando a gente... E aí não é ser, como é que fala? Ativista.
É uma questão que tá posta pra gente. Precisa saber diferenciar isso, né? Com certeza. Mas a gente não precisa ser feminista, a gente precisa ser feminina. Peraí, gente. Não misture as coisas, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. A gente tá debaixo de um sistema que coloca a mulher numa condição de subalternidade. Isso é indiscutível. Você pode ter a ideologia que você quiser, mas isso é indiscutível. A mulher ganha menos que o homem, a mulher tem menos condições de acesso, apesar das mulheres tendo mais escolarização que o homem, mas ela ganha menos. Né? E na hora de mandar embora, quem é mandado embora primeiro? A mulher, porque tem filho, né? Porque tem filho. Porque vai ter que levar o filho na escola. Aí tem a concepção de que o marido ou o homem sustenta uma casa. Exatamente. Então a gente se depara com isso em vários setores. Isso acontece, isso não é lenda urbana. E a gente fica naquela questão que nós já levantamos no passado, né, Patrícia? Quando nós fizemos a live com a Ana Tomazelli. De que quem educa os meninos. Porque, de uma certa forma, nós assumimos essa forma de inferioridade. Sim. A mulher carrega uma culpa, que eu não sei onde a gente arruma tanto ombro para isso. Se ela sai para trabalhar porque ela precisa ajudar no orçamento ou porque ela banca a casa, ela se culpa porque não participa da vida do filho. Né? Isso vai gerando várias coisas. A questão de não acertar, né? Quando alguma coisa dá errado em casa, essa responsabilidade parece ser sempre dela. Então nós assumimos isso. Mas a questão número 2 por que com muita facilidade, por exemplo, quando termina um almoço em família, todos os homens vão para a sala e sentam e as mulheres têm que lavar a louça? Sempre assim. Pode ver, numa reunião familiar é muito interessante. Tem aquela os homens têm prioridade. Eles se cansaram pra comer. Prioridade para sentar na mesa. Então todos os homens estão sentados à mesa. E se sobrar lugar para a mulher, ela senta. Se não sobrar. Está distante, não está. Né? Mesmo que isso, com menor, como é que fala? Ocorrência, mas ainda acontece. Mas a questão, eu fico me perguntando quando eu vejo essas cenas. O quanto nós somos responsáveis por isso? Por que ele faz com tanta facilidade essa coisa de não cozinhar, de não lavar, de não compartilhar esses serviços de casa? Mas não adianta, né? Eu falo, eu brinco, né, que eu sempre dou a advogada do diabo e não tem jeito, a gente precisa refletir sobre isso. Nós fazemos parte da educação desses homens, né? Somos mães, somos tias, somos professoras. Quando é que nós levantamos mesmo essas questões ou tornamos isso natural? Por que um homem aos 35 anos se dirige a uma mulher como o Mamãe Falei fez com tamanha tranquilidade? E ele só tá aí todo preocupado. Porque ele vai perder o mandato. Porque ele corre o risco, política, né? Corre o risco porque a namorada não quis nem falar com ele depois desse evento. Desse episódio. E porque o que ele falou atinge mulheres brancas, europeias. Quer dizer, tem todo um contexto racial também, um contexto que aliás, o termo sensibiliza mais as pessoas, né? E esse termo mulher fácil, né? É uma coisa. Você não vê falar aquele homem é fácil. É sempre a mulher que é fácil. O cara pega 15 meninas numa balada, mas ele não é um cara fácil. Mas não. Você é uma mulher fácil. Entendeu? Se a mulher ficar com 2 rapazes numa festa, ela é fácil. Já é fácil. Quer dizer, a gente acha que a sociedade evoluiu em algumas coisas, mas em outras continua do mesmo jeito, né? Eu falo essa visão machista em relação à mulher, né? E a gente não admite, né? A gente, enquanto mulheres, não admitimos isso. Muitas vezes a gente abre mão de todos os nossos sonhos, das nossas caminhadas por conta disso. Mas a pergunta central sempre é essa. Nós participamos da educação desses homens. Sim. Somos mães, somos professoras, somos avós, somos tias. Onde nós não intervimos, o que a gente deixa? A gente vai repetindo, mesmo que vai repetindo esses estereótipos, né? Mesmo que inconsciente, mas a gente faz. A Patrícia falou de evolução e eu penso assim, né? Tecnologicamente, urbanamente, né? A gente vai construindo, vai fazendo, mas o nosso conviver coletivo, ele é medieval, se não for até aquela coisa. Isso acontece na casa da gente, isso acontece no ambiente escolar. A criança tá lá brincando, aí o menino pega a boneca pra brincar. Mas isso aqui não é coisa de menino, né? Exato. Isso aqui é coisa de menino, isso aqui é coisa de menina. A gente começa a dividir desde pequenininho, quando você monta o quarto da criança, quando você... Escolhe a cor já na saída da maternidade, né? A cor determina
essa questão da sexualidade. E por isso que eu gosto muito, e eu sempre falo, né? Todo mundo fala, Tânia, não aguento mais você falar da Maria Montessori. Vou falar da Maria Montessori. Né? As atividades. Inclusive, essa semana, a gente, esse mês agora de março, a gente está fazendo uma série de mulheres, né, na educação. Acompanha lá no nosso Instagram, no nosso Facebook. Todo dia a gente está postando a história, né, a biografia de uma mulher que foi importante para a educação, né? E é óbvio que ela tinha que estar lá, né? Maria Montessori, eu não tenho que deixar ela de fora. E nessa constituição, né, das atividades, no momento vida prática, os meninos participam, desde lavar uma louça, passar roupinha lá, que não atinge nada a masculinidade dele, e quem sabe, a partir daí, nós conseguiríamos mudar um pouco disso. Sim. Porque vai da questão da valorização, porque também tem uma coisa, essa questão das divisões de trabalho, ainda existe aquilo que limpar uma casa é muito mais fácil. Você não sabe o que é passar o dia inteiro no escritório ou carregando um saco de cimento, não interessa. Mas a vida deles, e eu vejo, eu não estou levantando bandeira feminista. Mas é o que se chama é o trabalho invisível, né, Tânia? Exato. É um trabalho que é invisível. Uma mulher, ela passa 40 anos da sua vida cuidando de casa e ela não tem direito de se aposentar como dona de casa, e né? Muitas vezes ela precisa estar... Agora foi aprovada uma lei dessa na Argentina, né? Isso. Que a dona de casa pode se aposentar por trabalho doméstico. Quer dizer, uma mulher trabalha a vida inteira, cria os filhos, cria os netos, cuida da casa, cuida de tudo relacionado ao ambiente doméstico e ela não tem direito de se aposentar, né? E quando a gente fala isso... mas peraí, a casa é dela... Tudo bem, mas muitas vezes ela tem que ficar em casa, porque tem um filho ou uma filha que depende dela. Sim. O marido que sofre um acidente no decorrer do caminho depende dela. E a gente precisa reconstruir essa ideia de trabalhos que são mais importantes ou menos importantes. Porque também nos faz perguntar, se o trabalho é tão fácil, se ele é tão simplificado, por que no final de semana esse cidadão não assume essa postura? E a mulher continua tendo que fazer as coisas. Então, quando a gente fala do universo escolar, no dia a dia da escola, sobre esse tema, é que nós também precisamos discutir isso, não só com os nossos alunos. A gente tem que discutir isso com os pais, em reunião de pais. Né? Qual é o papel de cada um? O que realmente é ser homem, o que é realmente ser mulher? Nada tira a masculinidade quando eu lavo uma louça, nada me tira o fato de ser mulher se eu carrego um saco de cimento. Não são essas questões discutidas. É uma convivência sadia de respeito. Até quando uma mulher vai ser fácil? Até quando ela é estuprada porque ela usa um tipo de roupa? Até quando você vai ser apontada como sexo frágil? Que nada tem... Até quando a mãe tem que ser perfeita e o pai pode cometer erros? Sim. Né? Então a gente precisa se perguntar. Então, de novo, não é uma data para comemorar, para fazer a fila na floricultura. Comprar a caixa de bombom. A gente aceita a caixa de bombom, não tem problema. Bombom, flor, beleza. Isso tudo é aceitável, é muito bem-vindo. Desde que junto disso vem a reflexão, o respeito, a participação. Tudo isso que engloba, porque essa sobrecarga que a mulher tem, e eu não estou dizendo nem do dia a dia, eu estou falando essa sobrecarga emocional. Porque a gente falou aqui em... E aí vem aquele elogio disfarçado, né? As mulheres são guerreiras. As mulheres são guerreiras porque elas têm que usar do que a gente tem de ferramenta para sobreviver. Exato. Né? E literalmente essa sobrevivência. Em todos os aspectos. E aquela coisa, mas a mãe criou a criança sozinha, ela é uma guerreira. Poxa. Né? É o que ela tinha ali pra fazer. Exato. Né? Só que é o que eu falo, e ao mesmo tempo... Mas não tem ninguém pra ajudar a guerreira, né? Todo mundo elogia, dá os parabéns. Nossa, fulana criou o seu filho sozinha. E lutou, e trabalhou, e fez, e não sei o quê. Mas cadê o apoio? Cadê o tapinha nas costas? Tapinha nas costas não paga conta e não ajuda em nada, né? E é o que eu falei, há 15, 20 no ano anterior, se não foi há 2 atrás, foi 3, mas nós comentamos até o suicídio de uma mãe, né, de um filho autista, e isso voltou a se repetir agora semana passada. Sim. A maioria das vezes são as mulheres, então não é só sobrecarga física, porque você deita, você dorme e você se recompõe. Mas essa sobrecarga emocional, né, esse sentimento de culpa, é uma tristeza que invade
porque você sempre está sozinha. E como eu falei, e ao mesmo tempo você tem que ficar se protegendo de tudo. Se você entra no transporte público, se você está andando na rua, se você vai dar aula numa sala onde tem mais homens, se você vê um deputado, um presidente te representando como se você fosse um objeto ali naquela sociedade, e tenta, aí que é a pior parte, que eu falo que é a pior parte, religiosamente, a bendita mania, para não falar outra palavra, de bater na Bíblia que está escrito na Bíblia, que é assim que tem que ser. Ora, gente, por favor, né? Não, a gente precisa quebrar esses paradigmas, pelo menos discutir sobre eles, para que a gente realmente possa um dia dizer assim, não, 8 de março é um dia de comemorar. Sim. Os avanços que a gente pode ter ou não nessa sociedade. Né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que levar essas discussões. E a educação, ela é fundamental para isso, né? É o ambiente da escola, porque a gente vê até aquela coisa, o professor é sempre professor, a professora é a tia, né? Ninguém vai ver. Eu nunca vi ninguém chamar o professor de tio. Não, até tem o hábito das escolas, quando vem o professor da educação física, o professor da Mas em geral vai chamar o professor de professor. Mas quando passa uma certa idade, não, a tia continua a tia e o professor é o professor. Né? Então a gente tem essa... Até esse olhar é diferente, né? A professora é sempre a tia, né? Eu falo sempre, o sistema conseguiu o que ele queria, então na hora de desfazer isso, né? É importantíssimo que a gente desfaça. Mas... naquele papel que nós temos. Porque muitas vezes o que a gente faz? Vamos fazer uma modificação na sala? Vamos. Qual o menino que vai pegar a cadeira? Por quê? Porque o menino tem mais força, porque o menino... A gente já cria esses rótulos desde pequeno, né? De quem tem capacidade do que em que momento. Então, aí quando a gente chega numa fase de que a gente quer o respeito, a gente precisa se remeter, poxa, mas onde começa tudo isso, né? E aí você olha os feitos da história, você sabe que tem uma coisa que a gente começa dando risada e depois a gente vai observando, né? As próprias piadas que a gente vê em relação à Rainha Elizabeth. Estou entrando em monarquia, se eu concordo, se eu não concordo e tudo mais. Mas é interessante isso, né? Como eu acho que chega um momento que me parece ser um incômodo. A história, né? Em todos os sentidos da mulher. Será que se fosse um homem seria dessa forma? Não, e assim, até as mulheres que são governantes, você vê a própria presidenta Dilma Rousseff, a Angela Merkel, outras presidentes, né, primeiras ministras aí dos outros países, sempre fica aquela coisa, é uma mulher... Essa a gente fez lembrar de duas coisas. Aquela coisa assim, ela é muito dura. Ela se coloca de uma maneira muito agressiva, né? Não, ela só está agindo da mesma forma que os homens também agem, né? Assertiva. Uma mulher, quando ela é assertiva, ela é objetiva naquilo que ela está colocando e tal, ela é agressiva. A Margaret Thatcher, né? Lembra da Margaret Thatcher? Margaret Thatcher é agressiva, né? Era mão de ferro. Mas é isso que eu tô falando. Aí fica aquela coisa, estigma da agressividade, ela é agressiva, né? Se uma mulher, ela é dirigente de uma empresa, ela é diretora, ela é presidente de uma empresa, porque, né, é uma mulher grossa. Né? Não, eu falo da Rainha Elizabeth porque você veja, na Espanha nós temos um rei, quase da mesma idade, né? O que se fala, o que se ironiza da eternidade, não da eternidade dele? Ninguém toca nesse assunto, né? Meme, né? Chegou a hora de pensarmos que mundo nós gostaríamos de deixar para a Rainha Elizabeth, né? Então, esses tons de ironia. E quando você fala da questão por exemplo, das presidentas e tudo mais, quando houve aumento da gasolina na época da Dilma, se criou um adesivo, né? Extremamente desrespeitoso, que se colocava nos carros, né, na bomba do carro, para ir pro posto de gasolina. Hoje a gente não viu ninguém fazer isso com o Bolsonaro, apesar que, por favor, nem faça. Por favor, melhor não. Eu nem aprovo esse tipo de comportamento. Não, nem pra um, nem pra outro. Independente. Mas assim, era uma mulher. Mas ninguém, a não ser das mulheres... Tinha um monte de homem que achava aquilo engraçado, né? Mas exatamente. Todas as mulheres que eu conheço se chocaram com aquilo. A que a gente conhece, mas sendo mulheres que
de um pensamento mais à esquerda, um pensamento mais à direita, politicamente, todas se chocaram com aquilo. Então, e agora a gente não vê, mas como eu falei, não é um comportamento... Por favor, não faça. Né? Mas assim... melhor não. Fato é que ninguém fez. Até seria uma cena deplorável de passagem. Deus me livre. Mas, é assim, é uma coisa que não dá pra provar, a gente tá falando de uma agressão extra... Isso aí é uma apologia ao estupro, Sim. né? Isso é uma coisa que não... E ao mesmo tempo, quando o nosso presidente ganhou, como eram as falas em relação à primeira-dama? Agora teremos uma mulher bonita no poder. Então, de novo, nos remete a alguma coisa física. Porque a mulher do presidente da França é feia. É velha. Exato. A mulher tem que ser sempre jovem. Quer dizer, tudo cai em cima, né? A mulher tem que ser bonita, ela tem que ser jovem, ela tem que ser dona de casa, ela tem que cuidar bem dos filhos, ela tem que ser a super mulher, né? E aí você leva também uma ideia de que quantas vezes... E ela ainda tem que trabalhar, ainda tem que ser professora, tem que ser tudo. E quando um professor universitário, tô falando de universitário, tá? Não tô falando de ensino médico, aí também não dá pra provar. Mas assim, o professor universitário se apaixona pela aluna e vice-versa e vão viver junto. Beleza, a paixão aconteceu. Se é uma professora mais velha que fica com o rapaz... Nossa, é um escândalo. Ela corre risco de ser demitida da faculdade. São coisas que a gente vai engolindo no dia a dia, né? Numa base tão simplista de que não é. E se você for fazer levantamentos aí do quanto isso se aponta, o tempo todo a sociedade está apontando para a mulher. Sim. É assustador. Então, essas reflexões precisam ser levadas para dentro da escola em vários formatos. As nossas atitudes enquanto professores em relação a alunos e alunas, o respeito sempre, mas mostrando que todos nós temos que participar dessa construção e do respeito de um com o outro. Então todo mundo, sim, a menina pode carregar a cadeira, como o menino pode ajudar nas tarefas de casa. O respeito à mulher, a mulher não é uma coisa, ela não é um corpo, ela não tem que estar o tempo todo se defendendo. A gente precisa levar isso em reunião de pais, é preciso ser discutido, porque de verdade é assustador, eu fico assim muito preocupada quando eu vejo o levantamento dessas questões de abuso. Ontem mesmo estava, né, circulando na internet a notícia da filha de 11 anos que desde os 9 é abusada pelo pai, e ela ligou para a mãe esses dias dessa semana aí, dizendo: o meu pai vai abusar de mim de novo, eu não aguento mais. Isso aos 11 anos. Então, gente, todos eles são doentes? Todos eles têm problemas mentais? Então vai faltar sanatório, né? Eu acho que na verdade está faltando são outras estruturas que a gente precisa dentro das escolas colocar para discutir isso. Porque senão nós vamos continuar sempre nessas situações esbalando nisso. Nós conseguimos certos avanços, é verdade, nós temos a participação das mulheres na política, a gente consegue perceber algumas coisas em empresas, as mulheres chegando, não como a gente gostaria, mas chegando a patamares maiores. Apesar que se mostra nessa última eleição quanto também decaiu a participação das mulheres. É isso que eu ia falar. Hoje a gente tem uma média de 16% dos vereadores são mulheres. E tivemos o caso da Câmara, né? A deputada que foi assediada pelo colega lá, não tem um ano. Dentro da plenária da Assembleia Legislativa de São Paulo. E a justificativa é sempre a mesma, né? Foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira, foi sem querer, não foi isso que eu quis fazer. As mulheres, né, que sofrem abusos não têm coragem de denunciar. Então, assim, não dá pra gente colocar um óculos escuro. Hoje, foi uma estranha que e você vê, segundo os dados do IBGE, a cidade com menor representatividade de mulheres é o Rio de Janeiro. Aí cai naquela ideia que a gente estava falando no começo, né? Eu acho interessante ouvir essas coisas. Somos uma maioria em número de populacional, né? Como que nós não somos a maioria em representação da nossa sociedade? Lembra uma frase da Elis Regina? Vocês podem achar isso fácil no YouTube. Um dos últimos programas que ela gravou para a TV Cultura, não me recordo o nome do programa agora, mas... E ela dizendo, né, pro repórter ali que ela ficaria muito mais feliz quando as mulheres estivessem à frente dessas questões políticas, porque mulher entende mais por esse instinto gerador. Eu não vou cair nisso, porque senão fica contraditório dizer que uma professora não tem só instinto, mas a verdade é o que falta para que a gente possa representar. Então, se a gente tem tanta responsabilidade sobre o educar de filhos, netos, sobrinhos, alunos, por que nós não estamos nessas cadeiras, seja nas câmaras, seja como prefeita, como governadora, como presidente, como senadora? Nós mulheres também temos a nossa parcela de culpa nisso.
Nós temos título de eleitor, né? E a gente precisa reverter essas histórias. Mas não tem outro jeito senão através da educação. A escola tem o seu papel fundamental, precisa ser levado, debatido, tem que acontecer isso no dia a dia da escola. Exato. E falando em estatísticas aqui, o que a gente estava falando de dupla jornada, né? Pelos dados aqui do IBGE, os homens dedicam em média 11 horas por semana aos cuidados de pessoas ou afazeres domésticos. Então, cuidar de criança, de idoso, de uma pessoa doente que tem na família e tal. E as mulheres dedicam uma média de 21 horas e meia por semana. Ou seja, é o dobro da quantidade de horas média dos homens, né? Mesmo que eles tenham a mesma carga horária de trabalho. Os homens, né? Veja, eu não estou levantando bandeiras, eu estou pedindo reflexão. Porque você tem aqui uma média de 15%, né? 15% de homens tinham empregos de 30 horas semanais. Até 30 horas, meio período, né? Que seria meio período. 29% das mulheres tinham emprego com essa carga horária. Ou seja, a mulher prioriza um trabalho que ela tem uma carga horária menor para poder cuidar dos afazeres domésticos, né? O homem, ele tem a capacidade de crescer dentro de uma carreira, por quê? Porque ele não tem que se preocupar com o trabalho doméstico, o cuidado dos filhos, cuidado dos idosos, cuidado das pessoas doentes da família, né? E tem outra questão. A cultura de que o homem pode jogar futebol com os amigos, ele pode fazer o happy hour na sexta-feira. Exatamente. Ele tem direito. Agora, vai uma mulher falar que vai sair com as amigas para tomar um chopinho ou para ir ao cinema. Toda a sociedade, inclusive mulheres, apontam e falam, mas será que ela está aqui? Quem está com o filho dela? Exatamente. É a mesma pergunta que nós devemos fazer, né? E pensando nessa questão, 77%, as mulheres recebem uma média de 77% do valor do que um homem recebe. Então, se a média salarial dos homens no Brasil foi de R$ 2.500, R$ 2.555, a média salarial das mulheres é R$ 1.985. E isso se reproduz, inclusive, nas aposentadorias. Exatamente. Mesmo que a mulher tenha uma escolarização 5% acima dos homens. Os homens com 25 anos ou mais, 15% têm ensino superior. 19% das mulheres têm ensino superior. Quer dizer, as mulheres estudam mais, elas trabalham mais e elas ganham menos, né? E tem um outro fator aí, que a gente chega exatamente nessa questão quando a gente fala não só de salário, mas vamos pensar em aposentadoria. O que essa sociedade patriarcal, machista também provoca? Uma mulher vive ao lado do seu marido por 40, 50 anos, que nunca deixa ela participar da vida financeira, das decisões de bens. Esse homem morre. Pronto. Sabe aquela história que a gente fala assim, se mulher morre, homem não sabe se virar porque não sabe pegar uma cueca na gaveta? Então, pegar a cueca da gaveta é um dos menores problemas que uma mulher enfrenta quando esse marido vai embora. Ela não sabe nem os bens que estão no nome dela ou do casal. Exato. Como administrar essas coisas, porque ela fala assim, era ele que cuidava dessa parte, mas por quê? Vamos contar aí o que faz aí. Lá, em média 30, 35 anos, que a mulher tem o direito de ter o CPF, não mais usar o CPF do marido. Sim. Né? Que ela tem um CPF. Então a gente ainda tem na nossa cultura essa ideia de que enquanto a mulher está cuidando da casa, queria fazer super simples de pegar a buchinha e lavar uma louça, ele está administrando coisas complexas, que são as contas e tudo mais, porque não deixa, às vezes, essa mulher trabalhar fora. Essa geração de que se aposenta hoje o matrimônio não podia nem trabalhar, né? Ficava em casa cuidando dos filhos. Exato. E você tem o que hoje? Um problema. Essas mulheres ficando viúvas e não conseguindo administrar coisas simples, como uma reforma, como uma conta bancária. Como que ela pode, né? Não vamos esquecer que ela, afinal de contas, ela vai ganhar metade do benefício. Como é que ela vai administrar as coisas daqui para frente com a metade desse benefício? E aí? Então, assim, é uma questão que tem uma questão na infância, né? Nós temos pontos ali na infância, na adolescência, quando aquele pai, aquela mãe tem um casal de filhos, em que a menina tem que ajudar a mãe, o filho não,
de que a menina não pode sair de sábado à noite, mas o filho pode. Aí a gente passa nessa questão da fase adulta, como a Patrícia falou, as profissões, né? Sim. Ocupar o mesmo cargo, ganhar menos, ter a responsabilidade da casa. E quando ela pensa que ela vai ter sossego, não, ela não tem sossego, porque ela, se fica viúva, não consegue administrar o que era o dia a dia, que não lhe era passado. E agora, com as mudanças previdenciárias, ela só vai receber 70% do valor da pensão. Quer dizer, o marido recebia um salário X, ela vai receber 70% daquele X, e dependendo da idade, durante só um período, 5 anos, né? Quer dizer... Então, aí assim, a gente fala como tudo é casado, né? Tudo tem que ser costurado. Não temos uma educação financeira, não temos uma participação ativa nessas questões decisivas financeiras do casal. A gente até conversou já sobre isso também num determinado momento, que se fala tanto de sexo para criança como se fala de dinheiro entre casal, né? Ou seja, nada. E aí a gente tem tudo isso aí rodando na ideia da mulher sexo frágil, daquela incapacitada, né, que não pode resolver esse tipo de problema. Exato. E aí, se a gente pega os dados aqui do censo, o censo da educação do INEP agora, foi feito em 2019, os números comprovam o que a gente estava falando aqui. Eu estou pegando aqui o censo de diretores. Vamos pegar o nível hierárquico mais alto que a gente tem dentro das escolas, que é a direção. A gente tem um número predominantemente maior de mulheres, né? Ele é, sei lá, 5 vezes maior, né? Quase 6 vezes maior o número de mulheres na direção escolar do que de homens. Mas quando a gente vai olhar os números aqui, mais detalhadamente, a gente percebe um pouco do que a gente estava falando. Por exemplo, na administração municipal, a gente tem 93.172 diretoras e 15.561 diretores na rede municipal. Vamos pensar que a rede municipal cuida do quê? Ela cuida da educação infantil e do ensino fundamental. E agora, cada vez mais, no fundamental, nos anos iniciais. Exatamente. Então, quer dizer, provavelmente esses diretores estão nas escolas de ensino fundamental, basicamente nas escolas de ensino fundamental. Você vai ter um percentual mínimo de diretores em escolas de educação infantil, e também é o único posto que ele vai ocupar dentro de uma escola de educação infantil. Ou ele vai ser o coordenador ou ele vai ser o diretor. Você não vai encontrar um professor na sala de aula da educação infantil, né? É raríssimo, né? A não ser que ele seja um professor concursado e coisa e tal. Fora isso, se for na educação particular, você não vai encontrar, né? Na rede privada. Se você for professor da educação infantil e estiver assistindo, por favor, se manifeste. Se manifeste. É né? seu direito. E aí você vê esse número grande aí, a discrepância grande. Quando você vai para a rede estadual, que você tem séries finais da educação básica, né? Então, ensino fundamental 2 é médio. Você tem 29.184 diretoras e você tem 9.228 diretores. Aí eu posso fazer um parênteses do que eu ouvi uma vez? O que é interessante, diretores homens? Porque quando tem que fazer, principalmente na rede pública, né? Que você tem as verbas lá de construção, sim, reforma e tudo mais, um homem entende mais do que uma mulher. Isso eu ouvi. A gente tem 3 vezes mais. Vou colocar uma câmera pro Wellington aqui pra vocês verem, né? As caras e boca. Na educação municipal, a gente tem 6 vezes mais mulheres do que homens na direção. Na rede estadual, você tem 3 vezes mais mulheres na direção do que homens, né? Qual é o reflexo disso? Dessa... vamos dizer assim, essa maternização da educação infantil. Basicamente isso. Quando a gente vai para a rede federal tem o quê? As universidades, você tem o ensino técnico, você tem escolas de ensino médio federais, né? Mas aqui basicamente está falando de educação básica. Então são as escolas de ensino médio e as técnicas federais. Aí você tem 692 diretoras, 531 diretores.
acho que uma coisa que é interessante é assim, a gente não está levantando bandeira de que o professor não pode ser direito. Só acreditamos que ser homem e mulher não deveria ser um fator predominante nas escolhas. Tânia, peraí, deixa eu corrigir uma informação aqui, que eu passei uma informação errada. Passei uma informação errada aqui, gente. Quando você falou do número aí... Não, aí é inversamente proporcional, porque você tem 531 homens, 161 mulheres. Entendeu? Tá. E aí eu volto nessa fala, né? Ninguém tá levantando bandeira de A e de B. Eu acho que só não poderia ser, não pode ser a questão do sexo, a escolha para esses cargos. Não deve priorizar-se essa questão, e sim a competência, disputar essas coisas de igual para igual. Exatamente. Pela sua formação, pelo dia a dia na execução e tudo mais. O que nós não podemos é fechar os olhos para essa situação, ficar feliz com os bombons e com as flores no dia 8 e deixarmos a vida continuar e nos levar, como diz o Zé Pagodinho, e ter essas coisas. E aí é interessante esses números, né, Tânia? Porque você tem 5, 6 vezes mais mulheres na direção, na educação municipal, você tem 2, 3 vezes mais da educação estadual, e você tem um número 5 vezes maior de diretores na educação federal. Por quê? Você tem 692 escolas federais, 531 estão sendo dirigidas por homens e 161 escolas dirigidas por mulheres. E aí tem uma outra coisa também que eu sempre coloco, seja na administração, seja nesse refletir, como a gente precisa ir atrás de números. A gente só consegue nos apropriarmos da ideia do que acontece quando a gente está diante dos números. Sim. Quando a gente fala isso... Porque aquela coisa, não é o achismo, né? Não, eu acho que... E só vai começar a impactar realmente a gente quando a gente for atrás de números. Sim. Como eu disse, não é o fato de ser homem, mulher, a gente não tá criando uma ideia de que tem que ser só mulheres. Pelo contrário, o que não dá é para imaginar que todos esses números, sejam nas escolas públicas, sejam nas escolas privadas, seja nas empresas de diversos segmentos. A questão é, a mulher sempre está correndo atrás de alguma coisa, como se ser mulher... Bom, o pai, né, até pouco tempo atrás, vamos falar até pouco tempo atrás, para não acreditar que isso aconteça, já queria saber o resultado na época que não tinha ultrassom, é quando nascia mesmo, mas no ultrassom, para saber se é menino ou menina. Então, nascer mulher já é um estigma, né, já é alguma coisa tipo, deu errado. Como a gente ouviu falar, deu uma falhada na 4ª, 5ª vez, né? Então a gente já sabe. A fraquejada. A 4ª ou é a 5ª? Não, é a 5ª, né? A 5ª vez. Então, assim, nascer mulher já é um problema. Isso não pode acontecer mais, né? Isso não é um... A mulher recebia uma herança, se ela tinha um irmão homem e era casada, já se fazia divisão de bens antes para não deixar para a família, para essa filha tomar conta. Assim... A gente tem esses dados na mão e esses dados reforçam tudo que a gente falou aqui, né? A gente tem uma predominância muito grande de mulheres na base educacional, na educação básica, né? E você tem uma predominância de homens nos níveis maiores da educação, né? Nisso daí. E aí a gente podia levar para outros ensino superior. Isso porque aqui ele não está contando nem ensino superior, a gente está falando de educação básica. A gente está falando entre o infantil e o ensino médio técnico. Né? Você já tem uma desproporção gigante quando chega no ensino federal. Né? E aí você vai falar assim, mas isso é concurso público. Verdade, mas quantos homens vão fazer o concurso para educação infantil? E aí não dá para responsabilizar só essa. Quanto tempo esse homem tem disponível para estudar para o concurso de uma direção federal? Eu vou te falar por que não, mas estou falando para uma federal. A mulher está dando aula, ela cuida do filho, ela cuida da casa, ela cuida do pai doente. Mas quer dizer, como é que ela vai arrumar tempo para estudar para o concurso da federal? O homem não. Ele, no máximo, ele vai trabalhar e vai estudar para o concurso. Isso é uma questão de tempo. Né? Então, assim, algumas pessoas podem pensar, mas isso é uma questão de concurso quando a gente fala de esfera pública.
Mas culturalmente o homem já não vai. Já não vai. Entendeu? Você já Até tem uma minoria. Aquela ideia, até né? nos cursos de pedagogia, a gente tem uma minoria, você tem lá menos de 5%. Você tem já parte para outras questões e não exatamente a sala de aula. Aí você pega um curso de pedagogia, você vai ter aquele cara que já é professor, que ele quer ser diretor, então ele vai fazer pedagogia para ele poder ser um diretor de escola. Mas para atuar necessariamente como professor, é muito raro. E aí eu acho que a gente tem que dizer para as nossas meninas que elas podem ser aquilo que elas sonharem ser. Então, assim, jogar futebol não é uma questão só de lésbicas, muito pelo contrário. Se ela quer ser uma engenheira civil, se ela quer ser uma engenheira mecânica, nós sabemos história que é muito próximo de oficinas mecânicas que foram fundadas, né, que são dirigidas por mulheres. Escolas de mecânica de mulheres. Para que mulheres não sejam passadas para trás em oficinas, né? Então, assim, só com os dados na mão, só refletindo sobre isso, porque a ideia é sempre muito impactante quando parte para aquela ideia do abuso, né? Ou para quem vive dentro de uma corporação ganhar menos e se incomoda com isso. A gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa colocar no nosso dia a dia, de educacional, escolar mesmo, essas práticas, para que elas percebam que elas podem ser o que elas quiserem, que é o talento que conta, é a habilidade, é o dom, dê o nome que for. Porque a gente poderia levar isso para outras esferas, né? Inclusive religiosas. Parece que é sempre aquela história. O representante homem passa mais credibilidade. A gente podia falar de outras coisas aqui, eu não estou entrando em dogmas e tudo mais, mas é só olhar para as grandes igrejas assim, né? Quem pode mais, chora menos, essa que é a verdade. Então, é pensar nesse dia. E aí você pega as religiões que são mais estigmatizadas, são religiões matriarcais. São religiões que você tem maioria de mulheres na direção. Exatamente. Né? Que são as mais estigmatizadas. Exatamente. Vamos nem entrar por aí, mas tudo vai confirmando o dado que a gente está falando. Que a mulher sempre tem que se justificar por estar ali. A frase na hora da discussão, né, se uma deputada está falando, se uma professora está falando, se uma motorista está falando. Aliás, um amigo brincou comigo essa semana, eu ainda brinquei com ele, faz de conta que eu vou acreditar que foi por brincadeira. Ele me mandou no WhatsApp Felizes das Mulheres com uma roda de carro toda ralada. Então é assim, a gente pensa... Essas brincadeirinhas, né? As brincadeirinhas. Você dirige melhor um tanque do que um carro. Vai lavar louça, tia. Né? Essas coisas todas. Que a gente entende, eu acho que, lógico, a vida tem que ser mais leve, as brincadeiras acontecem, não estou nem dizendo que o mundo tem que ser chato. A questão é não ser chato, porém a gente tem que entender as consequências ali no dia a dia, nos números e na vida de cada vida prática, da né? Mulher, como que isso tem, enfim. Então, e aí a gente não pode, enquanto mulher, se colocar de fora e deixar que eles, né, decidam. A gente vai participar junto. Eu vou dizer de novo. Criamos os meninos, precisamos mudar essa Constituição, eles precisam participar dessa vida doméstica, ele tem que entender que mulher não é uma coisa. Se ele fizer, ele não está ajudando, porque ele mora na mesma casa, então, né? E essa questão do olhar mesmo na rua. A história do bode, da cabra, né? Que todo mundo conhece, né? Segura sua cabra que o meu bode tá solto. Aquelas coisas. Essas piadinhas que vão perpetuando. Que todo mundo acha engraçado, né? O menino pode determinadas coisas que a menina não pode. Não, gente. Eu acho que quando a gente entra em questão de ética, de respeito, de formação de cidadão, todo mundo pode e não pode. Então não é sexo que vai determinar isso. Nós precisamos nos posicionar, né, na escola. É imprescindível que a gente se posicione em relação a isso. Exato. Sem essa frase de menino não chora e que menino não pode carregar uma cadeira. A gente só quer esse paradigma. E aí a gente usar esse mês de março pra gente perpetuar essa discussão, né, Tânia? Levar para frente esse debate, né, da questão da mulher dentro da sociedade e valorizar as mulheres que estão fazendo a diferença aí, né? Isso faz uma diferença, inclusive, na vida dos homens. Porque quando a gente fala desses estigmas, né, de ser homem e ser mulher, nós temos um mês de conscientização do câncer de mama, conscientização não sei das quantas, outubro rosa. O homem, para fazer um exame, respalda na história do ser homem ou não é. Está provado. De novo, faça um levantamento de quantos homens têm doenças e chegam no ápice da coisa porque não foram se cuidar.
porque alguém disse que fazer o exame vai tirar a sua masculinidade. Porque o homem ele tem que ser forte, então ele não precisa procurar um médico, né? Desde do ato em si é exatamente isso. Eu suporto. Gente, as coisas mais bestas, né? Morreu alguém na família, não fala, liga pro fulano, que o fulano fala pra fulana. Então, assim, essa coisa do super-herói o tempo todo. Se a gente melhora o nosso lado, a gente melhora o lado deles também. Sim. As coisas vão amenizando enquanto ser humano. Então, não é um facilitar ou valorizar simplesmente um lado. É um equilíbrio de uma saúde, principalmente emocional e mental, que se precisa, principalmente nos dias de hoje. Porque, de verdade, a gente precisa escutar mais a mamãe do que falar, né? Exatamente, né? Por favor, Boa. né? Gente, obrigada pela sua audiência. A gente tem que contar que vai mudar o formato. É verdade, a gente vai contar que vai mudar o horário. O horário, formato não, né? Formato não, a gente vai mudar o horário. O horário, porque... Atendendo a pedidos, né, Tânia? Atendendo a pedidos. Eu quero ouvir, eu quero participar, então tudo bem, então vamos mudar o horário. Afinal, você tá na escola, eu sei que você tá na escola essa hora. Tem muita gente que assiste o nosso debate aqui, o nosso podcast só à noite, só vai conseguir assistir no final de semana. Aí a gente quer mudar. E aí a gente vai mudar esse horário para 19 horas. 19 horas. E uma coisa que a gente ficou muito feliz, que aconteceu semana passada, e que fez a gente conversar bastante, semana passada a gente teve a participação de um aluno, né? O Rafael, que fez a gente pensar muito. E veio de encontro a expectativa do que é ser o dia a dia da escola. Escola é feita por aluno, é feita pelo professor, é feita pelo porteiro, é feita pelo pai, pela mãe, pela família. E a participação dele fazendo uma pergunta tocou a gente muito profundamente. Então a escolha desse horário é para acreditar que não só os professores, não só os mantenedores, diretores participarão, mas os alunos. Eu acho que a ideia é que haja uma conversa nesse chat. Que não fique só a gente conversando, né, Tânia? Que entre eles mesmo, né, professor, alunos, a gente, de repente, cada um falando e se ouvindo fora, né, daquelas paredes, a gente perceba algumas coisas que no dia a gente não percebe. Verdade. Então, o Rafael, uma pergunta que ele fez lá semana passada, foi muito interessante. Chamou muita atenção, né? É esse insight. É isso aí. Não é só para o professor, é para o aluno também, por isso que se chama dia a dia da escola. Porque a escola é feita de comunidade, né? Exatamente. A comunidade é todo mundo, né? É professor, é aluno, é pai, é mãe, é o servidor que está ali, né? Exato. E a gente quer essa integração. E para conseguir essa integração, a gente tem que mudar o horário. As dores e delícias de estar na escola não é só do professor, a responsabilidade não é só dele, mas a voz e a vez também precisa daqueles dois principais atuantes ali, que são professores e alunos. Sim. Eu acho que não se pode tirar o foco dessa ação de... E aí, quando que a gente muda esse horário, Tânia? Daqui 15 dias, né? Daqui 15 dias. Semana que vem não tem podcast. A gente vai... A gente está reestruturando aqui para poder mudar esse horário. A gente está repensando aqui umas coisinhas que a gente quer melhorar. Até por conta dos convidados, né, Patrícia? A gente sempre pensou nesse convidado ao vivo. Mas às vezes a gente gosta tanto de uma pessoa que está lá no Rio de Janeiro, que está lá em Brasília, que está lá no interior de São Paulo. Então, assim, a gente vai ter que criar de novo aquele estilo podcast live, né? A gente vai ter que mesclar um pouquinho lá, um pouquinho cá, né? Aí a gente vai dar mais trabalho pro Wellington. Eu tenho que limpar a barra dele. Eu falei que ele faz cara de boca, mas, gente, ele cozinha, viu? E segundo as boas línguas, ele cozinha muito bem. Ele lava, ele criou uma facilidade para ele, de uma máquina lava e seca, mas tudo bem, né? Mas a questão é que ele faz. Mas vamos dar mais trabalho para ele por aqui e vamos mudando esse formato para cada vez mais a gente poder estar em contato com vocês. Certo? Então, nos vemos daqui 15 dias, às 19 horas. Exatamente. Às 19 horas. E agradecemos a sua audiência, a sua participação, mais uma vez aqui no nosso dia a dia da escola. E continuamos aceitando sugestão. E a minha sugestão é: pensem muito bem antes de saírem por aí sem máscara, tá? Fica aqui um recado. Se cuidem. Se cuidem e até daqui 15 dias. 15 dias. Às 19 horas.